Boa noite, já estou aqui ao vivo novamente para falarmos sobre o que eu mais tenho feito aqui, e na realidade não só aqui, né? Em todos os territórios, em todos os coletivos que eu frequento. Tem gente chegando já aqui. Obrigada para quem chegou aqui hoje, quinta-feira, 8 horas da noite, feriado em São Paulo. Hoje nós comemoramos aqui em São Paulo o dia da Revolução Constitucionalista. Então é um dia que está todo mundo em casa, é um dia que eu até perguntaram, Gi, você vai fazer? Eu falei, olha, como a gente já tem meio que um protocolo e já tenho seguido aí, chegando todas as quintas, 8 horas da noite, não ia deixar de estar aqui com vocês hoje para continuar falando e, claro, como eu sempre digo, que eu não estou sozinha nessa travessia, né? Então, novamente, para quem está chegando aqui, obrigada pela participação. Eu vi que tem gente chegando aqui. Viviane, Emily, Andréia, obrigada pela participação. Como eu mencionei para vocês e tenho dito desde quando iniciei as lives, que eu não estou sozinha nessa travessia. Quando iniciei com a travessia, eu sempre tive a ideia, a intenção, melhor dizendo, né? Essa foi a intenção de quando eu iniciei começar a falar aqui no YouTube, no YouTube também, mas falar aqui no Instagram, nunca foi com propósito de likes, de seguidores, sempre com propósito de serviço de utilidade pública. Então, falar de um assunto que eu vejo um silenciamento muito grande e que vejo também uma invisibilidade. E aí eu fui percebendo que esse silenciamento, essa invisibilidade não parou só comigo, né? Eu tenho dialogado com outras mulheres, outras pessoas que têm útero, e elas têm falado, né? Mas é bem curioso, porque assim, tem bastante gente no meu canal e poucas pessoas entram, né? E eu entendi o motivo pelo qual, né? Esse aqui não é um assunto que as pessoas vão entrar para curtir, para compartilhar, aqui é um assunto para ouvir, pensar a respeito, ficar elaborando tudo que está sendo dito e aí depois pensar, tem alguma coisa acontecendo comigo, né? Então ir ali entrar nesse momento de reflexão, né? E como eu disse para vocês que eu não estou sozinha nessa travessia, a ideia realmente é um serviço de utilidade pública, é compartilhar experiências, compartilhar o que eu e outras mulheres e outras pessoas que têm útero podem estar vivenciando nesse período que não é ainda a menopausa, né? Mas que é o período da perimenopausa. Só que hoje eu não estou sozinha, novamente falando, hoje eu venho com a doutora Priscila. A doutora Priscila é uma cirurgiã dentista e tem circulado muito, tem atuado com muitas mulheres, atua também numa UBS, na qual eu tive o prazer de conhecê-la e trabalhamos juntas, embora a gente, né, seja de especialidades diferentes, mas sempre a UBS trabalha focado no cuidado, né, dos munícipes, então a gente sempre teve muito atenta ao cuidado dos munícipes, né? Então tenho a honra de trazê-la aqui para a gente dialogar sobre isso e hoje a gente vai falar sobre isso. A menopausa, que ela não é só um evento hormonal, não é só sobre hormônio que a gente fala. É uma travessia que toca na pele, toca no cérebro, toca nas relações, no trabalho e na identidade. A Priscila está aqui comigo hoje para a gente conversar sobre isso, tá bom? Eu vou chamá-la aqui, só um pouquinho. Obrigada para quem está chegando. Obrigada para quem já está aqui comigo. Quem está aí, convitinhos para os amigos, para os colegas, para as amigas, para a mãe. Priscila está entrando aqui com a gente. Aê, chegou! Oi, Pri. Eu já abreviando o nome da Pri, eu já estou aqui falando Pri, né? Tudo bom, Pri? Como você está? Tudo jóia. Ai, que bom, Pri. Quero te agradecer muito, Priscila. Quero te agradecer muito por estar aqui, topar, participar dessa travessia comigo. A Priscila, como outros colegas que eu tenho compartilhado aqui dessa travessia, fiz o convite para várias colegas da área da saúde, outras que não são só da área da saúde, da área da assistência também, então estão todas aqui comigo, me apoiando nesse diálogo aí sobre a travessia. E aí, eu quero aproveitar, claro, né, com uma cola, gente, porque né, não posso errar. Priscila, doutora Priscila Pedroso,
Vou falar o nome inteiro, então. Doutora Priscila Fernandes Giacomelli Pedroso, é cirurgiã dentista com mais de 25 anos de experiência, possui uma trajetória consolidada na odontologia clínica, na saúde pública e na estética orofacial. Ela é idealizadora do projeto Odontoclinics, Odontokids, reconhecido pelo CROSP, integrou o corpo clínico do Hospital Albert Einstein e construiu aí uma formação contínua na parte da saúde pública e um constante aperfeiçoamento na estética orofacial. E aí hoje eu trouxe a Priscila para a gente falar sobre menopausa. Então, observe, eu venho falando, Priscila, obrigada, né? Obrigada por estar aqui, viu? E aí, tem mais gente chegando. Oi, gente, quem tá falando boa noite aqui pra mim? Tem gente aqui chegando, Esther, Miriam, tudo bem? Quem eu não consegui cumprimentar, a Priscila tá chegando agora também, tá cumprimentando todo mundo que tá chegando. Obrigada, vai convidando os amigos, as amigas para participar aqui com a gente. Como eu estava dizendo, desde o começo das lives eu venho falando dessa questão do climatério. Então pense no climatério como se fosse um guarda-chuva. E aí dentro do guarda-chuva, pré-climatério, eu trouxe a jornalista Rubi Amara para falar comigo. Depois, na perimenopausa precoce, eu trouxe a doutora, a doutora Grazi Mancilha. Olha que se me falhar os nomes, gente, já é... Aí, Priscila, já é um motivo para a gente sorrir juntas. Efeitos da perimenopausa, névoa cognitiva. Trouxe a Priscila, a Grazi Mancilha, para falar da perimenopausa precoce. Trouxe a Patrícia, psicóloga e psicanalista, né, que eu tive a honra de trabalharmos juntas num projeto social, para falar também da perimenopausa tardia. E na semana passada eu tive a presença da Graziella, assistente social, e da Viviane, que é formada em RH, que esteve aqui dialogando também sobre as reverberações da perimenopausa. E hoje eu estou trazendo a Priscila, a doutora Priscila, para conversar um pouquinho com a gente, para falar sobre essa questão da pele, mas não só da pele. Eu falei agora, Priscila, que a menopausa não é só um evento hormonal, não é só uma travessia que passa pela pele, pelo cérebro, pelas relações de trabalho. É toda uma transformação que vai acontecendo com a gente. E aí, aqui, a ideia é a gente não trazer nem algo milagroso. Eu acredito que também você não vai trazer nada milagroso, né? E aí eu queria que você me contasse um pouquinho dessa história da pele, como que a gente vai sentindo isso. Então, assim, a menopausa realmente se caracterizou. Agora, realmente, eu sei que eu estou na menopausa. Por quê? Porque eu fiquei um ano ininterrupto sem o meu ciclo menstrual. Então, ali é caracterizado, quando eu fico um ano sem estar no ciclo menstrual, eu entro na menopausa. Ou também quando eu passo por uma intervenção cirúrgica. E aí eu queria, Priscila, que você falasse um pouquinho desse processo da menopausa. E aí contar um pouquinho das experiências que você tem na troca com as mulheres de UBS, da sua clínica particular, dos lugares que você frequenta, enfim. Agora é com você aí. Oi, gente, boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer a Gi pelo convite, né? Fiquei muito honrada, porque uma pessoa que sabe tanto sobre essa travessia, né? Ela estuda tanto sobre a menopausa, o climatério. Quando a gente conversou pela primeira vez, já achei o máximo, porque eu tinha acabado de fazer a minha cirurgia. Eu tive que fazer uma esterectomia ano passado. E aí tive que entrar na menopausa, não tinha jeito, né? Então a gente praticamente se juntou ali nesse momento, porque eu precisava muito conversar sobre isso. Além de tudo, também eu comecei a estudar. Por quê? Porque durante esse período não é só o problema do cérebro, não é só a parada do sangramento. O que a gente sente, né? Com a queda do estrógeno, da progesterona, todo o nosso corpo sente. O cabelo sente, a pele sente. E a pele, ela vai ter uma maior desidratação. Essa desidratação que acontece, não adianta você só usar um creme ou só beber água, você precisa de muito mais coisa, né? Então, a gente vai sentir a pele mais ressecada, os cabelos mais finos, e tudo isso precisa de um cuidado
de muito cuidado com a pele nesse período, assim como nas ondas de calor, que a gente também tem. Eu até recomendo o uso de água termal, não sei se vocês conhecem, tem uma aqui, tem de várias marcas, e essa água termal, ela diminui um pouco aquele calorão que você sente. Por quê? Porque a hora que você espirra, né, o seu corpo, a sua pele recebe essa água, são águas e é muito bom. E que mais? É mais sobre isso, que a gente precisa redobrar o cuidado, tomar muita água. Essa queda de hormônio altera tudo, até a nossa autoestima, a libido, tudo muda, né? A gente fica totalmente como se a gente estivesse sendo outra mulher e aí a gente tem que se reconhecer nessa nova mulher. Não é assim, Gi? Ah, é verdade, Priscila. E porque, Priscila, me conta uma coisa, você trouxe, né, essa intervenção cirúrgica que você teve, então a gente está falando de mulheres que têm a possibilidade de entrar no período da menopausa, né, por realmente os hormônios, daí realmente aqui a gente está falando da queda realmente do hormônio, né, porque na perimenopausa a gente está falando da oscilação. Eu ainda tenho uma questão tenho uma oscilação do estrogênio, eu ainda estou produzindo folículos, então está tudo ok, estou menstruando, só tem uma oscilação. Agora, no período da menopausa, a gente realmente tem a interrupção reprodutiva, né? E aí, eu queria que você me falasse disso. Quais os sinais que a pele dá na perimenopausa e quais os sinais que a pele dá na menopausa? O que você percebeu? Se durante a perimenopausa, então, não aconteceu a interrupção, né, do ciclo, e você já tem sentido, né, os calorões que todo mundo fala, que é o fogáceo, a gente tem sentido a névoa cognitiva, instabilidade de humor, né, a insônia, a fadiga, o cansaço. Mas aí agora eu fiquei curiosa com uma coisa, o que a pele diz nesse período da perimenopausa e o que a pele diz na menopausa, porque são dois momentos, né? Aqui o hormônio está nessa oscilação, e depois o hormônio vai, pum, tchau, fui embora, né? Me fala, você consegue me falar um pouquinho? A Trazer gente, para gente. a gente começa a sentir bem levemente, né? Na perimenopausa, a gente já consegue perceber um ressecamento maior, a pele está mais seca. Você vê que aquele hidratante que você usava já não resolve mais. Você talvez precise também de alguns procedimentos, que hoje em dia a medicina está super avançada, né? A estética como um todo. Existe hoje equipamentos de tecnologia que estimulam a produção de colágeno, porque o nosso colágeno também cai. Então, se você puder, na perimenopausa, já começar esses procedimentos, para não esperar chegar a menopausa e realmente correr atrás do prejuízo, é recomendado também. Então, existe o ultrassom microfocado, que é o Visage, né? Tem outros nomes, né? Ultraformer, tanto faz a marca. Então, eu trabalho bastante porque as mulheres têm buscado isso. Além de tudo, também tem emagrecimentos. Então, esse aparelho, ele vai estimular o seu organismo a produzir mais colágeno, porque a gente perde, né? A gente sabe, é o envelhecimento natural da pele, não tem como. Nosso envelhecimento, ele vai acontecer de uma forma natural. Porém, o que a gente precisa é cuidar e manter as células da pele mais controladas. Porque se a gente não cuidar, o envelhecimento vai acontecer. E na menopausa, aí o que demoraria tipo 10 anos para acontecer, está acontecendo em um. Então é de uma vez. Você percebe que você tem mais calor, a pele mais ressecada, insônia às vezes. Eu durmo muito bem, mas assim, eu já tive alguns picos de insônia. O calor, que é horrível, né? Que muitas mulheres passam, tem umas que não passam, mas assim, quem passa sabe como é ruim. E o que exacerbou muito para mim foi as minhas dermatites. Quem me conhece, né, sabe da minha luta que eu tenho com as dermatites de contato, com as minhas alergias. E agora, de um ano para cá, eu percebi que elas aumentaram muito mais. Mesmo eu cuidando, fazendo tudo, utilizando, porque eu não posso utilizar quase nada. Então, eu fui buscar o conhecimento também para mim e para as pacientes, né? O que eu podia fazer. Então a gente percebe que a gente também não pode agredir demais, né? Você fazer aqueles procedimentos muito invasivos que vão descolar a sua pele, né? Tudo isso você está acelerando esse processo.
Porque a célula também, ela vive por 21 dias. E aí, se você usa qualquer produto, qualquer coisa, você está estimulando ela a viver menos. Então, isso, com o passar do tempo, vai ver que você está acelerando esse envelhecimento. Você acha que não, mas lá na frente você percebe que sim. Então, é mais assim sobre isso. E a água que a gente não pode esquecer. Hoje eu ia deixar meu copinho de água aqui, acabei esquecendo. Mas, assim, a gente não pode deixar de tomar água. De 2 litros a 2,5 litros por dia, né? Aí, algo que você falou que é bem importante. É uma sede, quando você fala do ressecamento, mas é um ressecamento aí, pessoal, aproveitar, né? Quem tá aí na live acompanhando agora e quem vai acompanhar depois e pode até mandar pergunta depois, mas quem tá acompanhando agora em tempo real aqui com a gente, é, vocês que estão na oscilação do hormônio, e aí a gente entende como perimenopausa. O que vocês estão percebendo que está mudando no corpo de vocês? Coloca aqui para gente e aí mais especificamente me fala se vocês têm percebido algumas coceiras, algumas urticárias, alguma queda de cabelo, a pele mais isso, perdão, você falou? Desculpa, Priscila. As unhas também. As unhas também se tem percebido, coceira no corpo onde não tinha, ressecamento onde não tinha, alergias que você não tinha. Coloca aqui no chat pra gente, pergunta quem está no período na perimenopausa e quem já está na menopausa. Porque a gente quer ver se tem muda alguma coisa, né? E aí a Priscila, do jeito que a Priscila me contou aqui, parece que muda sim. Na perimenopausa, eu vou falar aqui, eu tô realmente com uma coceira na mão que eu nunca tive. E assim, eu uso sabonete dermatológico, creme dermatológico, e é uma coceira que você fica procurando o que que é, né? Dá Então, e isso hoje a gente, mesmo. e a gente conversou nos bastidores sobre isso. Então vai aparecendo algumas coisas, algumas alergias que você não tinha, né? Você não tinha, um ressecamento que não tinha, que você tem utilizado aqueles hidratantes, não vou falar as marcas aqui, né? Para a gente não, né, fazer o merchan para eles, mas me parece que essas marcas já não funcionam mais, né, Priscila? Sim. Ah, eu tô vendo aqui que alguém falou que no corpo, unhas fracas, o ano passado teve quadro de alergias. Sim, olha aí, ó, tá vendo? Então, essas alergias, e aí a gente, né, vai na dermatologista, aí ela coloca aqueles medicamentos, coloca os cremes lá e a gente segue ainda assim, porque eu tô usando e ainda assim tenho sentido a coceira, né? E eu já sei que é um dos efeitos da perimenopausa. Eu conversei com o médico na semana passada, ele falou, Gislaine, já são os efeitos, né? Então, como eu sou muito curiosa, bem falando, eu vou pra consulta, eu converso com ele e falo, olha, doutor, e aí eu não tô falando de médico particular, não, tá? Eu estou falando da UBS, na atenção primária da saúde, estou falando com o médico da estratégia da saúde e da família, que já está por dentro do assunto climatério, vou falar climatério, porque envolve todas as fases que a gente já vem falando aqui, e eles estão aptos, tanto o médico da estratégia da saúde e da família, como a própria UBS, para acolher. E aí eu ia te perguntar isso, Priscila, como a gente tive o prazer de trabalhar com você, eu sei que nós estávamos em áreas totalmente diferentes, né? Só uma vez que um projeto nosso se cruzou e a gente atuou juntas, mas me fala, como que a mulher que chega na UBS, de alguma maneira, ela consegue ser acolhida quando ela vai trazendo esse incômodo com a pele, com o cabelo, né, com o corpo dela mudando, o que pode ser, o que você tem observado lá? Então, na UBS, a gente trata o indivíduo como um todo, né? Não só necessariamente eu penso na pele. Na realidade, lá eu atuo mais com a parte odontológica. Então, assim, muitas vezes ele tem uma dor no dente e às vezes o dente não tem nada. E aí você pensa, nossa, né, essa pessoa, né, o que está acontecendo? Não, é porque esse dente está agindo de uma forma, reagindo a como se diz, algum fator externo que a pessoa não sabe o que que é e não tem uma causa, enfim. E a pele é a mesma coisa. E lá a gente tem a atuação da psicóloga. Eu sempre trabalhei muito bem, não só com você, mas eu já tive um projeto que eu fiz que foi reconhecido até pelo CRO, foi juntamente com uma psicóloga, porque a gente trabalha praticamente junto, né? A saúde, de uma forma geral, necessita do cérebro, né, da pessoa. E o que eu posso dizer? O médico, o enfermeiro, todo mundo, né? A gente atua de uma forma multidisciplinar. Às vezes você tenta resolver o seu problema sozinho,
só que você precisa e necessita desse outro profissional. Verdade. E aproveitando, você acredita que a UBS está preparada para receber essas demandas, Priscila? Você acha que eles já estão preparados para receber a demanda quando a gente está falando, por exemplo, eu sei que você está lá na parte da odontologia, né? Mas você percebe que já há uma preocupação com esse tema, que há um acolhimento dessas mulheres que moram na periferia, que também buscam recursos da UBS, que não está só dependendo que consegue, né? Tem algumas pessoas que têm uma acessibilidade, têm privilégios e conseguem acessar as instituições particulares, mas quem, a maioria não consegue, né? Você acredita, por exemplo, que as UBS já estão preparadas para receber essas demandas, que está atenta a essa particularidade, sabe? Você consegue ver alguma coisa nesse sentido? Eu acredito que não só na UBS, mas de uma forma geral, não existe um preparo para essa mulher, né? Você passa por algumas situações em que, de repente, você procura um especialista, não só que o médico de família ainda ele vê o indivíduo como um todo, mas às vezes você vai num especialista específico e ele não associa, ele fala assim, ah, isso é normal você sentir isso, é normal sentir aquilo. Mas não é tão normal, a gente precisa de um acompanhamento para tentar lidar com essas situações. Então, eu acho que não só na saúde pública, mas de uma forma geral, faltam especialistas nessa área. Por exemplo, você na psicologia, quantas você conhece? A gente não, eu não conheço ninguém, então eu acredito que todos os especialistas, todas as áreas deveriam estudar um pouco mais sobre essa fase. E hoje a gente está vivendo, né? Tem muitas mulheres que vivem isso, até porque a expectativa de vida está aumentando, e a gente está aí, né? Eu acho que merece uma atenção maior, de uma forma geral. Acredito, você ecoa muito bem aqui para mim também, Priscila. Tem uma pergunta aqui da Andréia Barros. Ela falou: tenho 49 anos e estou sentindo um ressecamento intenso na pele, principalmente os calcanhares e também o ganho de peso e acúmulo de gordura abdominal. É bem isso. Seja muito bem-vinda às reverberações da perimenopausa. Ainda essa oscilação, só a oscilação do estradiol já faz esse movimento. A pele ressecada, cabelo, a queda de cabelo, o cabelo vai afinando um pouco mais também. A pele, quando eu estou falando na pele, mas é ressecada mesmo, que dependendo do creme que você utilizar, ainda assim, não aí a Priscila vai conseguir falar melhor sobre isso, mas eu tenho tido experiência que dependendo do creme hidratante que você está utilizando, não permeia a pele, não adianta, não adianta. É a mesma coisa de você estar passando, sei lá, até a água de algum modo acaba nutrindo muito mais. E não nutre, e continua um ressecamento que faz fissura na pele, né? Na Sim. pele, na mão, nos calcanhares, né, Pri? O que você tem visto por aí? Então, por isso que a importância da gente, na verdade, tentar manter essa água que a gente tem na pele, que é a perda transepidermica. Então, a gente tem que reduzir essa perda, porque a perda vai acontecer e agora vai acontecer mais nesse período. Então, o que a gente pode usar? Hoje em dia, a cosmética, né, a dermocosmética, ela tem feito vários produtos, né, de tecnologia que ajudam a manter um pouco essa água da pele. Então, não aquele hidratante que você usou a vida inteira, que foi ótimo, pode ser que só ele sozinho não resolva hoje. Então, aí você vai ter que ver, ser avaliado pelo seu dermatologista ou um especialista em pele mesmo. Eu estudo muito a pele, eu sou dentista, mas assim, tem 3 anos que eu tenho feito muitos cursos. Um dos que eu fiz foi a corneoterapia. E na corneoterapia a gente trabalha com esse conceito, que é interagir sem agredir. Então, assim, eu quero tratar, porém eu não quero agredir. E eu tenho, quanto mais tempo eu manter essa pele intacta, é melhor. Então, existem tratamentos que você pode manter essa água da pele. Então, você não deve perder. Então, você tem que ingerir água, você consegue manter essa água na sua pele e depois você também vai hidratar. Tem hidratantes hoje que eles permeiam, a tecnologia, né, ela tá fazendo com que nanopartículas, os peptídeos que todo mundo tá falando aí. Então, hoje em dia, tem muita coisa. E a cada ano que passa, as novidades chegam. E então, isso é uma coisa boa, porque hoje a gente sabe que a gente consegue tratar alguma coisa, algum sintoma. A gordura abdominal aí é mais com o médico, mas também acontece, a gente sabe, né? É.
A gordura é curioso, né? Eu fui perguntar eu falei com a endócrino, né? E aí ela falou, eu falei, eu tô engordando. Ela falou, não, não é que você está engordando. É que agora a sua gordura se localizou em uma única parte do seu corpo. Aí eu, tá, doutora, saí de lá, tipo, aham, então essa pequena, essa pequena, como que eu vou dizer, essa pequena pochetezinha aqui assim, tem uma, eu falei, gente, mas não era assim, e aí ela vai, é um acúmulo de gordura nessa região, né, Sim. e aí eu falei, meu Deus, como que pode, né? E, assim, comendo a mesma coisa, talvez aí vem as perguntas aí para vocês, né? Ué, mas eu tô comendo a mesma coisa, eu continuo tendo a mesma dieta, não comi nada de diferente, eu não tenho percebido essa alteração na minha alimentação e ainda assim eu tenho observado um acúmulo de gordura na região do abdômen, né? Então, é comum não, é esperado, vou dizer que é esperado, e acontece com todas as pessoas que têm útero e com todas as mulheres. Então, assim, ó, ninguém vai passar, ninguém no planeta passa ileso às reverberações do climatério. Talvez eu sinta de um jeito, e é bem isso mesmo. Eu sinto de um jeito, Priscila sente de outro, as pessoas que estão aqui na live comigo também vão sentindo de uma outra maneira, mas todo mundo sente. Eu não tenho esses calorões, talvez ele não fique explícito, mas implicitamente ele está ali dando os picos dele, que com o passar do tempo, eu não estou falando, gente, de um calorão que é de hoje para amanhã, eu estou falando de uma sequência, porque esse período, essa transição entrando no processo do climatério, essa transição toda, essa travessia toda, é anos que a gente está falando, tá? Se começa aos 35 anos. Então, se fica em torno de aproximadamente de 15 a 20 anos sentindo as reverberações da perimenopausa. Para depois entrar na menopausa, para depois sentir a menopausa, para depois sair e ficar na pós-menopausa, e aí sim, e aí a gente está falando para mais de 40 anos tudo isso. Então É, percebe que você vai ficar mais tempo nessa fase do que nas outras fases da sua idade. Então, assim, daqui para frente é muita coisa. Então, como que você quer tratar essa muita coisa, né? Aproveitando, tem algumas perguntinhas aqui, que aí você me ajuda. Não sei, Andréia, se respondeu aí para você essa, vem outra aqui. Viviane, sim, o mercado de cosméticos está em alta, mas não é acessível financeiramente falando. É real, né? Eu acolho a sua fala. Realmente, a gente tem muita coisa, Brasil, né? Tem um destaque muito grande na área de cosméticos mesmo, de intervenções, mas ainda assim é possível você ter acesso a esses cosméticos, opa, ou dermocosméticos. Na unidade básica de saúde, eles também entregam alguns cremes ali. Claro que não é o mesmo que a indústria farmacêutica faz, aí de ponto que a gente vê, mas que pode atenuar alguns sintomas, né? Como, por exemplo, o ressecamento que a Andrea mencionou lá em cima, o ressecamento que você mencionou agora. Então, é possível. Né, procure apoio na unidade básica de saúde, quando você for falar com o médico da estratégia da saúde da família, e aí, se ele perceber, se você mencionar o ressecamento, ele vai também te sugerir. E aí, quando eu estou falando ressecamento, eu estou falando ressecamento que é da parte externa, mas internamente também a gente resseca. E ele também vai te ofertar pomadas para que seu corpo, né, para que seu sistema reprodutor, seu aparelho sexual também fique lubrificado e também você se sinta melhor, né? Porque é um ressecamento a nível global, gente, que eu tô falando. Ressecamento nos olhos, uma, isso. a vontade de beber muita água, né, Pri? Isso mesmo. Até você estava falando sobre os dermocosméticos. Recentemente, não sei se vocês ouviram falar, mas foi liberado os materiais coreanos, né? O skincare coreano. Antigamente a gente comprava só 100, né? Só se você fosse até lá. Mas existe hoje em dia, então eles são maravilhosos e o preço também é mais acessível e a tecnologia deles, né? Não tem comparação. Tá super em alta aí o skincare coreano. Tem alguns produtos aí que ajudam bastante a gente nessa fase aí. É. Eu não conheço ainda. São bons, Priscila? Sim, hã? Acessíveis? Sim, são mais acessíveis.
Ah, Tem de bacana. tudo, né? Hoje em dia tem várias marcas e todas as marcas, o que eu percebo, né, quando eu vou nos congressos, nas feiras, existe aquelas premium, né, que eles chamam, e todas, até a que custa 100, até R$ 400, vamos supor, elas também trabalham com os mesmos ativos. Então você vai lá, você vê que esse último ano foram os peptídeos, o cobre, então todas as marcas, elas investiram nisso. Então a gente pode investir e pode comprar um que é acessível para a gente, que seja mais em conta, e aquele outro também vai ter o mesmo ativo. Eu percebi que eles são bem alinhados. Até o produto que custa menos, hoje em dia está alinhado sim com essa tecnologia. Porque se ele não colocar, ele não vai ter resultado como vai ter o outro. Então eles precisam investir. E o investimento Verdade. é grande. Eu tenho observado isso bastante, viu? Olha, tem um comentário da Andréia aqui. Estou usando o extra emoliente da Mary Kay e tem me ajudado bastante. Cicatrizou as fissuras do calcanhar. Ele Mas é não posso. Eu acredito que ela talvez queira. Aí você me diz, tá, Andréia? Escreve aí embaixo. Não posso vacilar. Eu acredito que quando você disse não posso vacilar é porque você está dizendo não posso deixar de usar. É isso que eu estou entendendo? Faz sentido minha interpretação aqui? Tem usado, tá. Não posso vacilar e esquecer de usar, entendi. Gente, quando a pode gente está falando de cuidado, né? Hoje a gente está trazendo aí um olhar mais para o corpo, para a pele, falando aí dessas reverberações hormonais, de como o nosso corpo vai sentindo tudo isso. Mas o convite dessas lives aqui é sempre da gente parar para olhar para a gente mesmo, né? Esse é o convite. Estou bebendo água, estou respirando. Ó, meu Eu, marido não trouxe uma água para mim, que eu falei que eu tinha esquecido da água. que bom, que bom. Tô bebendo água, tô respirando, tô dando atenção para o que eu tô sentindo. A gente vem falando bastante disso, né, nas lives anteriores. Eu tenho me atentado ao que eu tô sentindo, ao que eu tô percebendo do meu corpo. Quando eu olho para o espelho, o que que eu tô vendo, que mudanças que tá acontecendo, as minhas relações. Eu tô me cobrando por não estar fazendo todas as atividades que eu fazia antes, por estar mais lenta. Hoje eu vi uma frase assim: ai, hoje você me irritou porque você está mais lenta, né? Talvez as pessoas vão começar a se incomodar porque talvez você não vai mais responder a demanda delas, né? De estar numa agilidade o tempo inteiro. É um outro momento, né? E se você já sabe que você vai ficar um bom tempo nessa travessia, o que você vai escolher fazer? Continuar sofrendo, né? Enfrentando tudo isso através de um sofrimento ou através de um acolhimento do que você está fazendo, né? De como seu corpo está se mostrando, de como sua mente está se mostrando. Lembrando que a gente vai ficar mais tempo nessa fase do que em outra. É, Pelas contas, né? pelas contas, é mesmo, Priscila, pelas contas. E aí, como que a gente vai escolhendo fazer isso, né? É claro que a gente sabe que a indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos, né, tem. É, Brasil, né, se movimenta muito nessas áreas e que a gente sabe que às vezes esses cuidados chegam em outros lugares, não chega para todo mundo, né? Não chega para todo mundo, nem todo mundo tem essa possibilidade de acessar, comprar cosméticos aí, dermocosméticos também. É, porque realmente é caro, né? Tem outras preocupações, mas talvez alguns cuidados já é possível você começar a ter, né? Alguns cuidados, o simples. E aí, pensando nisso, Priscila, que dicas que você daria de cuidados, assim, que vamos pensar na nossa população mesmo, que talvez não tenha acesso a tanta informação, que talvez não tem, porque a gente está falando desse lugar aqui de invisibilidade e de silenciamento, que é o climatério. Então, não está chegando para todo mundo, infelizmente, essa informação, não está chegando para todo mundo isso que a gente tem falado aqui, outros lugares têm falado. Que dica que você poderia dar para assim, de algo acessível para essas pessoas terem, sabe? Olha, é possível você buscar essa informação em tal lugar, é possível você ter esse tipo de produto, de cuidado em tal lugar, né? O que você consegue já ir dizendo a respeito? O primordial é a água. Dependente de qualquer coisa que você utilize, até se você utilizar o produto mais caro, se você não beber água, não vai fazer efeito. Então, assim, eu recomendo o uso da água. Você tem que tomar água.
estão nessa fase mais ainda. Então, é uma coisa que está acessível para todo mundo. A gente sabe que a gente precisa. Eu tinha muita dificuldade de tomar água. Eu comecei a tomar água na UBS, porque a minha auxiliar falava assim, não, Priscila, você precisa beber água. E hoje eu não consigo ficar sem. Então, a partir do momento que você começa, se você ainda não toma água, comece devagarinho. Sempre tem um copo, uma garrafinha à sua frente, que é mais fácil. Eu tenho sempre a minha garrafinha. Então, assim, o mais indicado é você beber água. E é lógico, se você higienizar a sua pele, você higieniza com um sabonete que seja só de rosto, não o mesmo sabonete que você utiliza no banho, tem inúmeros preços. Aí você também hidratar. Principal, higienizar e hidratar e tomar água. Isso você deve fazer. E eu acredito que os valores não são muito assim exagerados. Né? O sabonete, a gente não compra o sabonete, a gente não compra o shampoo. Tem higienizador de qualquer valor. Mas o mais importante é a água. A água todo mundo tem. Então, se é uma Verdade. dica que eu posso dar, é a água. Beba água. Você vai notar a diferença na sua pele. É verdade. Se antes você tomava só 2 litros, 3 litros, pode esquecer, tá? Na perimenopausa é muito mais de 3 litros de água. É muito mais, porque é um ressecamento realmente que traz um impacto muito grande, que quanto mais água você bebe, você percebe que o seu corpo vai se mostrando de uma outra maneira. A sua pele vai mostrando, o cabelo vai mostrando, né, de uma outra maneira. E é claro, né, esse processo de travessia da menopausa, eu não vou deixar de dar, não vou falar de dicas, né, não vou falar de dicas, mas eu vou dizer de o que é possível ir fazendo nesse período para ir lidando melhor com tudo isso que vem acontecendo com você, né? Esses dias uma colega de profissão, psicóloga e psicanalista, postou, né? Algumas coisas, algumas atividades que são feitas que as pessoas falam assim, ah, isso é terapia. Aí ela escreveu, isso não é terapia, são atos terapêuticos. Aí eu coloquei, que maravilha, que tem gente postando isso, e eu repliquei na minha página depois falando assim, atos terapêuticos, né? Olhar para uma parede em branco e ficar ali respirando sozinha é um ato terapêutico. Você dançar, você cantar, você fazer um alongamento, você caminhar, você fazer uma leitura, você fazer um pilates, você fazer uma natação, são atos terapêuticos, né, tá ligados ao esporte, mas são atos terapêuticos que você tem feito para que você se sinta melhor, você se sentindo melhor, né? Eu fico eu aqui pensando, eu tenho buscado outros atos terapêuticos, além da minha terapia, além de supervisão clínica, além de estar aqui nesse espaço com vocês, além de estar em coletivos, buscando outros atos terapêuticos para que eu me sinta melhor, né? Então, fazer um pilates, fazer uma hidroginástica, fazer uma caminhada, isso tem me possibilitado estar melhor nessa travessia. É claro, daí vão falando, né? Ah, mas aí é mais fácil para você, né? Você está buscando, tem condições, está com privilégios. Olha, gente, da mesmo modo que tem a possibilidade de você buscar recursos, que você tem que investir valores financeiros, há também lugares que você pode investir, onde não é o dinheiro, mas é o seu tempo, o seu cuidado, a sua dedicação, entende? Então, vai depender exclusivamente de você, de que investimento você tem, que recursos você tem para lidar com as coisas que se mostra para você. Você Sim, pode ficar. buscar o que te dá prazer, o que te dá essa terapia, né? Um ato terapêutico. A Perfeitamente. caminhada também é uma coisa que a gente pode, todo mundo deve fazer e é fácil o acesso. Então, tudo isso. Tem gente que simplesmente ouvir uma música já é um ato terapêutico. Você vai buscar em você o que te faz sentir melhor. Cada um tem algum ato terapêutico. Tem vários, né? Quais são tantos? Fale aí mais. Ouvir Nossa, música. lembrei, aí, já que a gente está falando dessa parte de atos terapêuticos, eu tenho ouvido muito as pessoas, tem diversos, né, assim, conversar com a amiga, tomar um café, fazer a leitura de um livro, né, e aí eu falei, depende muito do recurso interno que você tem para poder lidar com isso. Porque se você não tiver recurso, você vai ficar devotada 12 horas em frente a um dispositivo móvel como esse, por exemplo. É o que Sim. você escolhe para ocupar o seu tempo, né?
As pessoas que estão na perimenopausa, as pessoas que já estão sentindo as reverberações aí dessa travessia do climatério, o próprio nome já diz, né? Perimenopausa, né? Depois menopausa, pausa, uma pausa. Ó, o próprio nome está dizendo, gente, uma pausa. É uma pausa agora para um chamamento interno, né? Não é mais o externo que demanda, é o interno que está te demandando. Parar, né? Você vai Olhar parar porque os sintomas são tão intensos que você não vai conseguir seguir na no mesmo intensidade que ritmo, você né? não tem como. Colocar aqui, ó. Deixa eu olhar. Sim, eu tenho alguns gostos. Cantar, atividade, não fazer nada. Estou tentando viver de maneira leve e com prazer no simples no dia a dia. É isso, né? O não fazer nada é tão bom, às vezes, né? Você fala assim que você vai fazer nada. Nada. Olha, Nada, nada, nada. Sim, é nada. raro, mas acontece. É raro, mas a gente precisa. Nesse momento, Pri, é, o corpo chama para isso, porque aquele cansaço que você fala, aquele cansaço que a gente tem, aquela fadiga que a gente tem, que mesmo você dormindo permanece, se você tiver Oi, tem gente chegando. Oi, gente, boa noite para quem está chegando. Oi, boa noite. Vitória, Daniele. Oi, gente, Carol. É, essa agitação que você tinha antes, Alberto chegando aqui também, que bom que tem homem também acompanhando a nossa live, Pri. É, ó, que legal. Bom isso, né? Acho bom isso. Essas reverberações que acontecem são tão intensas que não dá mais para você não parar para notar o que está acontecendo, né? E aí você foi falando desses atos terapêuticos, eu pensei em uma coisa agora. Rosto, espelho, identidade, as mudanças faciais que vão acontecendo, principalmente porque a gente tem muita coisa acontecendo também nesses corpos, as mulheres buscando aí se sentir melhor, né? Algumas intervenções que a gente tem acompanhado aqui, aí as questões faciais vão ressoando também nessa questão da autoestima, de uma valorização, de um laço social maior. Me fala um pouquinho, o que você tem percebido, Rodrigo? Oi, Rodrigo, tem Rodrigo aqui também. O que você tem percebido, Priscila, quando vai falando dessa questão? Porque, sim, eu sei que você atende na odontologia na UBS, mas você tem a sua clínica particular também. Me fala de como que as mulheres vão chegando aí falando dessa questão da pele, da autoestima, de como que vai acontecendo isso para elas, sabe? É mais assim, de muitas mulheres não se reconhecem mais, né? Aí a gente vai devagarinho. Eu não faço transformações, porque a gente tem que, como se diz, potencializar o que ela já tem de bom. Então, se a pessoa chega querendo mudar, já não é o conceito que eu trabalho. Então, às vezes, a mulher precisa, na verdade, se reconhecer novamente. Às vezes, uma simples hidratação, ela já olha e fala: Nossa, olha, era só isso que eu precisava, né? Então, a gente percebe isso, que as mulheres muitas não se reconhecem nesse momento. E aí, o que eu falo, todos os profissionais precisam estar atentos, porque às vezes a gente está pedindo socorro, né? E nem você sabe que você está passando por isso. Você só percebe quando você realmente tem aquilo de volta para você. E me fala uma coisa, como que isso vai se dando nesse processo de. Eu ouço muito as minhas pacientes dizendo no consultório, os coletivos que eu participo, eu não me reconheço mais, eu estava super bem antes, não estou mais agora. Eu vou, arrumo o cabelo, não adianta. Eu vou, faço uma academia, até tento, vou uma vez por semana, não consigo. E aí eu estou me olhando no espelho, me vejo diferente, o que que é essa mudança que está acontecendo? Como que. Eu fiquei curiosa de como. Você falou que como elas chegam aí falando sobre isso, né? E como que é o acolhimento dessas mulheres, Priscila? Então, primeiro eu escuto, né, a principal queixa. A paciente chega até mim e aí ela vai ter, cada um tem uma queixa. Aí eu vou buscar resolver a principal queixa. Tem queixas que a gente consegue resolver, tem outras que a gente vai trabalhar e muitas vezes, às vezes, mostrar para ela que não tem necessidade daquilo no momento. Mas é mais uma forma de acolher mesmo, de ouvir, porque muitas das vezes só querem falar, né? Elas querem chegar lá e falar, olha, isso. A gente acaba sendo na
na maca ou na cadeira, a gente fala que todo dentista é um pouco psicólogo, porque a pessoa conta coisas que às vezes não fala para o próprio psicólogo, na é verdade. A gente escuta Eu muita não coisa. sei, juro de verdade, eu não sei essa parte, eu não consigo contribuir. É verdade. Aí eles contam muita coisa. Eu não sei se é a posição que fica na cadeira, não sei se o cérebro induz a isso, porque Eu não estão olhando pra frente. A pessoa não está olhando para nossa frente. Então, às vezes, ela consegue falar, não sei. Aí a gente tem que pesquisar para ver o porquê disso. Mas muitas Olha, coisas que você conta interessante. para o dentista ou na maca, você não conta, às vezes, para o seu psicólogo. É muito interessante, a gente vê muita coisa. E eu sempre procuro acolher de uma forma geral, assim, porque a pessoa precisa, né? Não obedece muito e na clínica também. Então, eu acho que é isso. Como seria? Uma alma tem que cuidar, como que é um ser humano, tem que cuidar de outro ser humano. Eu não lembro muito bem como que é esse termo, mas uma alma, como que funciona? Você lembra de? Ai, é uma fala de Jung para. Nevocognitiva, gente. Assim, a gente até pesquisou umas coisas antes, mas a gente já sabia que ia falhar nessa hora. É uma frase que o Jung fala, o Jung é um psicanalista, né? Ele fala uma frase bem bacana, eu não tenho ela aqui, mas quem tá aí, se tiver algum psicólogo me acompanhando aí, tem uma frase do Jung que fala, para acessar um ser humano, você tem alguma coisa nesse sentido. Quem quiser pesquisar e colocar aqui pra gente, por favor, me ajudem. Ai, colocaram, tem uma dentista aqui. Ai, que legal. Vamos lá, o que ela colocou? Soneli, acho que é isso, Soneli. Se eu li errado, me perdoa e coloca aqui de novo que eu faço a retificação, tá? Verdade, nós dentistas acaba sendo mais que psicólogo. Ah, bacana isso. Olha, fiquei curiosa com isso, Priscila. Será que tem uma relação com o divã? Então, porque a pessoa Deita não fica de naquela frente pra maca. gente, né? Ela fica, a gente está de lado, mas assim, geralmente quando a pessoa está falando, eu percebo que eles não estão olhando, você não está de frente a frente com ele. Então, acho que isso acaba que a pessoa consegue, né, ter mais liberdade. Não sei, a gente vai ver sobre isso, mas tem muita coisa, muitos casos de violência a gente observa também, não só pela fratura do dente, alguma coisa assim, um trauma, mas ela conta mesmo. Olha isso. E eu ia te perguntar se também chegam falando sobre a questão do humor, dessa mudança de humor nesse período da transição, Priscila. E o quanto a importância tanto da parte da odontologia, quanto a parte da estética orofacial, a estética orofacial como um todo, o quanto isso interfere na questão do humor, de como ela vai se reconhecendo, vai se apropriando de si, sabe? Eu acho que a partir do momento que essa autoestima é devolvida, você começa a ver a vida de uma outra forma. Porque quando você não tá bem, né, você não se sente bem, nada tá bem. Você olha no espelho e fala, ai, hoje eu não tô bem. E aí o dia parece que ainda fica pior. Então, assim, a gente tentar buscar com que essa mulher se reconheça novamente e comece a fluir. Lógico que vão ter as alterações de humor, o estresse, tudo isso vai estar da mesma forma ainda, mas se você conseguir se olhar e se reconhecer, eu acho que já é um ganho, assim. Que bom. Eu vou buscar aqui essa frase do Jung. Ah, não achei, Priscila. Para reconhecer. Como que é a frase, Priscila? Coisa assim que diz uma alma sem um toque humano, alguma coisa dessa forma. Tipo, para você cuidar de um outro ser humano, você também precisa ser um ser humano. Praticamente é isso. Então, não Conheça adianta. todas, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. É isso mesmo. Aê. Foi Google, tá, gente? Não foi minha memória, porque eu estou atravessando a fase da perimenopausa. Sim, a névoa cognitiva está aqui presente, mas como eu disse ontem, estou feliz demais, porque ontem, repesquisando, eu vi que é uma fase que essa névoa cognitiva permanece, e depois ela, ó, dá tchau. E aí, tudo que eu mais desejava, que era falar o nome das pessoas sem errar, lembrar de coisas que eu já sabia,
vai voltar. Então é só um período, e eu tô feliz demais por isso, porque eu até coloquei ontem aqui no meu material no Instagram, viu? É só um período, gente. Então, pessoas que estão de útero, pessoas com útero e mulheres que estão atravessando o período da perimenopausa, ó, respira aí. Esse período da névoa cognitiva vai passar. Ainda bem. Que texto lindo, é lindo mesmo, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. A gente fala disso, né? Psicólogo, psicanalista, a gente fala isso direto, porque quando a gente entra num set terapêutico, não é a teoria, né? Que entra, é um outro ser humano que está ali. Então, a gente realmente é ser humano, né? Nada diferente, né? Sim, é temporário, sim. É temporário. Priscila, aproveitando que você trouxe essa frase do Jung maravilhosa, como que você tem percebido das mulheres, assim, né, seu tempo de UBS, de Einstein, de estudos, de experiência no exterior, enfim, o que você tem percebido quando a gente fala desse período dessa travessia da menopausa, né? Pensando no climatério como um todo, o que você tem percebido sobre essa invisibilidade, esse silenciamento sobre a figura feminina? Eu acho que a gente ainda tem que percorrer um longo caminho. Lógico que, comparado a 40 anos atrás, eu acredito que hoje a gente já tem muito mais recursos e conhecimentos. O que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, eu acho super válido, porque muitas mulheres estão passando por isso e não sabem, às vezes nem sabem o porquê, né? E você saber o porquê e saber realmente que é temporário, eu acho que já te dá, ufa, ai, não, isso não vai ser para sempre, vai passar. Só de saber que Sim. vai passar já não é um alívio? Você mesmo falou que ficou mais feliz. Então, eu acho que é isso. A gente tem que fazer aquele trabalho mesmo de formiguinha e não é só aqui não é só no Brasil, é de uma forma geral. A mulher tem ganhado espaço e aos poucos a gente vai tendo mais estudos para poder viver essa fase. Não é só essa fase também, né, que tem as alterações hormonais, na gestação tem as alterações. Todo mês a mulher passa por alteração quando ela ainda está, né, no seu período menstrual. Então é ao longo da vida, né? A mulher sempre vai estar nessas fases assim de altos e baixos. É que a menopausa ela vem de uma vez, né? E ela vem muito forte. E ela não fica igual a gente está no período menstrual, não vai ficar uma semana aquilo, não, ele vai ficar por uns anos. E aí vai ser de você ver como que você vai poder lidar com isso. Verdade, né? Você falou isso e é verdade. Sem essa cobrança, né, Priscila, dessa eterna juventude que a gente tem acompanhado, né? Há um corpo muito grande do sistema neoliberalista, né, esse capitalista aí de um consumo e de uma necessidade de se manter jovem o tempo inteiro, né? E aí eu fiquei pensando, talvez isso se dê o fato dessa invisibilidade, desse silenciamento sobre esse período, né, que a gente está falando, vou falar de recorte Brasil, tá? 1 bilhão de mulheres estão atravessando o período do climatério. A gente não tem políticas públicas para falar sobre isso. Tá, chegou na UBS, ok, bacana, mas a gente não tem uma política pública destinada a isso, que possa acolher a mulher em sua totalidade. A gente tem dentro da área da saúde, tem o espaço, eu tenho PASME, se eu não me engano, eu não consigo lembrar agora as siglas certinhas, mas que faz esse acolhimento das mulheres, aí com exames agora, exames de mamografia, de ultrassom, etc. Mas nenhum deles é a nível preventivo. Esse ano que o SUS abriu a nível preventivo, agora que o SUS abriu para prevenção. A gente está falando de algo que já aconteceu e aí ele vai e libera. Mas e antes? Eu mesma tive a experiência de pedir para o médico antes, ele falou, não posso, de fazer particular. Eu tive o privilégio de poder fazer, porque tinha um convênio médico, eu fiz particular. Mas eu pedi para ele antes, ele falou que não era possível porque o SUS não libera, preventivo, para um rastreamento, né?
Então, a gente não tem políticas públicas, a gente tem uma insistência, né, de manter-se jovem, de se manter ali bem, tem que estar bem, né? Tem que estar bem o tempo inteiro. E aí eu fiquei pensando nisso, como que é lidar com essa cobrança da juventude, até quando ela chega ali para você, Priscila? Elas estão passando por esse período, assim como a gente. E elas precisam do acolhimento. Eu acho que muitas vezes o que eu ouço, né, das pacientes, eu acho que eu não fiz nada, né? Eu falo, nossa, eu podia ter feito. Porque tem coisa que a gente não consegue, né? A maioria das coisas. Por exemplo, um apoio psicológico. Eu não consigo dar com a mesmo conhecimento que tem um psicólogo. A pessoa fala assim, não, mas é só de você me ouvir já foi o suficiente. Você fala, nossa, né? Então, às vezes, o que acontece? Espaço para falar. A pessoa só precisa disso. Um tempo, só alguém para ouvir. Às vezes você nem precisa falar nada, é só ouvir o que ela tem a dizer. Então, eu acho que a gente precisa mesmo de políticas de uma forma geral. Eu concordo. Eu concordo, por isso que a ideia é se cada um que está aqui, né, se cada um que vai ver essa live depois e que vai dar uma comentadinha com alguém e se sentir incomodada, é essa a ideia mesmo. Que esse incômodo chegue até você e que você, de algum modo, chegue lá para o seu médico, né, na UBS e fale, olha, doutor, né, isso que eu estou sentindo não é essa ansiedade que eu tenho, que eu estou sentindo agora, essa depressão que eu posso vir a ter aqui, não é simplesmente uma depressão isolada, não é simplesmente uma ansiedade isolada. Tem um fundo, né? Se eu tiver nesse período, perfeitamente, nesse período do climatério, eu posso estar, né, estar mais suscetível a isso. E eu não saí de lá com uma cartela de medicamentos, mas saí de lá com ele entendendo que eu estou nesse processo de travessia e que como eu posso ser acolhida, né? Não só com medicamento, né? A ideia não é ter medicamento, é ainda algo silencioso, né? E... Oi, perdão, Priscila. E não só esperar passar, né? Tipo, isso é normal, vai passar, não. Eu preciso de um cuidado nesse momento, um cuidado específico. Essa frase, vai passar, vai passar, vai passar, né? Tanto que você sabe disso, do meu desconforto, do meu incômodo, quando eu vi uma série de mulheres na UBS, que eu tive a oportunidade de estar com você, a quantidade de mulheres que fazem uso de psicofármacos, né, alegando assim, eu tô ansiosa, eu sou depressiva, eu tenho... E foi falando uma série de patologias aí, sendo medicadas, sem entender realmente ao fundo o que estava acontecendo, né? Claro, né, eu não vou aqui ser ingênua e dizer que não é para ser medicado. Não, tem situações que realmente o paciente tem que ser medicado, né? Para ele entrar num set terapêutico, por exemplo, comigo, ele precisa estar medicado. Tem pacientes que eu preciso que ele esteja medicado, seja acompanhado por um psiquiatra. Mas tem outras coisas que não é só a medicalização, né? Não é só o medicamento que Será vai que fazer. todos eles precisam? Provavelmente não, né? Essa é a questão. Será que todos precisam? Eu saí de lá dizendo que eu não queria medicamento. Eu saí de lá dizendo, não vou tomar medicamento. Ele, não, isso que eu vou prescrever para você é natural, o que? Eu falei, tá, eu não vou tomar medicamento. Então, é isso, né? A gente ter essa informação para poder dialogar realmente e não só ouvir, né? Poder falar de frente para frente, assim, ó, eu sei o que está acontecendo comigo. Eu sei, de fato, o que está acontecendo, né? Mas aí, aproveitando que a gente está caminhando para o fim, Priscila, me fala uma coisa. Qual que é a dica? O que você quer falar aqui? Mensagem que você quer deixar para essas mulheres? Olha, peraí, antes disso tem uma coisa que tem uma frase, uma sinalização aqui. A Sonelli, ela diz que cada mulher vive a menopausa de uma forma única. E muitas vezes fica até para baixo, com depressão. O importante é colocar na cabeça dela e não deixar de viver. E não deixar de ver, não deixar a vaidade de lado. Muito nessa fase, deixam. Acho que a vida acabou nessa fase, não é assim. Bola para frente, somos mulheres guerreiras. Até esse guerreira pesa, Suneli. Sim, até carregar esse nome de que somos guerreira pesa. Mas é verdade, a gente não pode desistir, né? Eu sei que a gente assume vários papéis, né, na sociedade, é mãe, é filha, é esposa, é mulher, é mãe,
gente, é trabalhadora, são muitos papéis. E nesse período da transição, você vai perdendo alguns lugares e alguns papéis, né? Então é natural. Filho casa, né? Ninho vazio, se separa, vê hoje querendo não ter mais relações, tá casada com alguém, então você vai perdendo alguns lugares, não está mais trabalhando, não está da mesma vitalidade que você estava antes, então você vai perdendo alguns lugares, e aí você vai se perguntando, meu Deus, cadê, né? Eu tinha vários papéis agora, e agora eu estou ficando sem um, sem outro, sem um, sem outro, como que eu vou lidando com isso? Talvez é isso, não precisa ser guerreira, Nelly, não precisa ser guerreira, né? Você não precisa lutar, só precisa entender que é um processo, que você não está sozinha nessa travessia. Olha quantas mulheres estão aqui junto com você. Ai, um beijo, Sol. Tô com saudades, viu? A Soneli é minha mentorada, Ai, que mulher maravilha. maravilhosa, colega de profissão e de procedimentos. Um beijo. Que bom que ela está aqui, falou aqui com a gente. Feliz por saber. E me diga, Pri, qual que é a mensagem que você dá, que se você deixa aqui para as mulheres, o que, que você quer falar aqui para gente? Eu quero dizer que a gente está aqui, não só hoje, mas sempre. Principalmente a Gi é uma pessoa super disposta e conhece, né? Tem estudado muito sobre isso. Então, que não pare por aqui, né? Isso. Que a gente continue, que vocês peçam ajuda no que precisar. Eu vou ajudar da minha forma, os outros profissionais da forma dele. Mas queria te dar os parabéns, porque isso que você está fazendo é maravilhoso e eu acho que a gente precisa de mais mulheres assim, com essa disposição, com essa vontade de estudar, vontade de pensar, né? Que pensem e tentem sempre ajudar o próximo. Eu acho que é isso, que não acabe por aqui, né? Que a gente está aqui para ajudar todas vocês. Ai, nossa, até aqueceu o coração. Ai, Pri, obrigada, obrigada mesmo de verdade. Feliz demais por você ter topado, né, participar dessa travessia aqui comigo, você e as outras colegas que estão aqui com a gente. Você sabe que tem um convite da doutora Grazi Mancilha, da gente fazer uma roda com as mulheres, e a gente Legal. vai fazer isso, vamos concretizar isso, a gente está seguindo aí com um calendário, tem outros profissionais da saúde que vão chegar aqui com a gente, então, mas em breve a gente vai ter essa roda para a gente se encontrar, falar a respeito, dar risada, chorar, dançar, a gente vai fazer vários atos terapêuticos ali. E assim, Priscila, imensamente grata por você ceder o seu espaço, o seu conhecimento para vir aqui falar um pouco de tudo que você tem percebido aí nesse período de travessia da menopausa das mulheres, das pessoas que têm útero. Te agradeço demais, viu? E sim, mulheres, a gente está aqui, vocês não estão sozinhas. Meu canal está aí. Se quiser fazer pergunta para mim, pode fazer. Quiser fazer canal para fazer pergunta para a Priscila também no canal dela, pode fazer. Aproveitando, Pri, fala seu Instagram aqui. É arroba doutora Priscila com 2 L's, underline Pedroso. Ah, maravilha. Andréia, muito obrigada por esse Digitar. momento. Vou digitar aqui. Digita, Pri. Muito obrigado por esse momento, umas pelas outras sempre unidas. Sim, verdade. Ah, Alberto está falando parabéns, muito show, obrigada, obrigado. Um beijo, beijo também, Sorelli. Obrigada a todos que estão aqui com a gente desde as 8 horas da noite, ouvindo a gente falar do processo de travessia. Ó, o Instagram da Priscila está aí. E aí, como eu já tenho falado para vocês, esse é uma sugestão realmente que fica é que a gente possa olhar para o que a gente está sentindo. A menopausa não é uma mudança hormonal, não é só uma mudança do cérebro, uma mudança da pele, do corpo, de um todo, que a gente possa nos perceber, que a gente possa cuidar da gente com maior carinho, né? Cuidar desse universo todo aqui com muito carinho, porque você é única, lembra disso, única. Ah, Viviane agradecendo aqui, obrigada, maravilhosa, muito obrigada. Está agradecendo para você também, Priscila. Obrigada, doutora. Priscila, muitíssimo obrigada. Pessoas que estão aqui com a gente até agora, muito obrigada. A live vai ficar salva no meu perfil, depois vai ficar salva no perfil da Priscila também. Obrigada por tudo, viu? Beijo, tchau.